professores, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui começando mais um curso por aqui para a gente falar dessa vez sobre organização digital também. Como que a gente organiza as coisas, como que a gente pode fazer para deixar as coisas mais em ordem, menos confusas. Chegando no final de ano, a gente chega naquele período que a gente olha para tudo que acumulou ao longo do ano, para tudo que a gente juntou de papel, de arquivo, de coisa solta na área de trabalho, de coisa solta na mochila, de coisa solta em vários lugares, né? Tem uns que tem o cantinho lá da bagunça para deixar tudo lá amontoado, cheio de papel, de atividade, de tudo que foi acumulando ao longo do ano. E aí chega aquele período do final do ano que é o momento de fazer aquelas reflexões, de pensar, vou me organizar, ano que vem vai ser diferente, ano que vem vou fazer de outra forma. Então por aqui a gente vai ter um curso pra gente realmente colocar isso em prática. Vamos fazer de outra forma, vamos nos organizar para no próximo ano a gente começar numa outra pegada, de uma outra forma, de uma maneira mais leve, de uma maneira mais tranquila. Então, qual é a ideia por aqui? A gente vai ter algumas aulas aqui para a gente falar sobre como fazer essa organização. Então, eu vou trazer formas que funcionaram bem para mim, ideias que eu já vi outras pessoas aplicarem também que deram certo. Algumas eu testei, acabei não utilizando e por que eu não utilizei, quais que foram mais flexíveis. Você aí tem a sua realidade, a minha é outra. A gente tem diferentes formas de gerar essa organização. Então, a primeira coisa aqui é a gente quebrar essa ideia de que a organização é uma coisa fixa, né? É uma coisa que a gente vai falar lá na primeira aula, mas só já adiantando, essa ideia de que a organização é uma coisa fixa, de que existe uma forma de ser organizado, de que existe um padrão. Não, a gente vai conversar sobre diferentes formas de você fazer isso, de você trazer isso para sua vida e de ser uma coisa bem rotineira, uma coisa bem tranquila de ser levada adiante. A ideia não é trazer uma coisa muito mirabolante, que você vai ter que fazer milhões de coisas, mas sim trazer algo que seja plenamente aplicável, digamos assim. Outra questão é que também a gente vai falar que a gente não arruma tralha, né, como eu costumo dizer. Por quê? Porque a gente vai falar também de pegar esses arquivos que estão misturados, dessas coisas que ficam bagunçadas, aquilo que precisa ser renovado e a gente dá um sentido para isso, a gente colocar isso dentro de uma ordem, mas não também parar totalmente. Então eu vou ter que parar uma semana para organizar todo aquele meu quartinho da bagunça que tá lá. Não precisa ser assim também, parar toda a vida, e aí não tem como, porque é final de ano, tá fechando nota, tá fechando conta de casa, tá fechando um monte de coisa nesse período, então não tem como, e às vezes as pessoas desistem porque elas querem finalizar ali, concluir, deixar tudo limpo para depois começar a organizar. Então a gente vai ver que dá para você começar hoje, nesse momento que você está assistindo esse vídeo, dá para você começar a colocar a ordem e perceber que você vai ajustar as coisas para elas caberem dentro do seu fluxo atual. E não se obrigar, ou seja, se você se obriga a fazer uma organização, você está trazendo mais tumulto para uma rotina que já é tumultuada. Então a gente vai buscar aqui trazer essa organização de uma forma leve, de uma forma descontraída, de uma forma tranquila de fazer. Então na nossa primeira aula eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o que é essa organização, que eu já dei uma adiantada aqui, e aí a gente vai ter uma aula de conceito e uma aula de prática. O que eu falar aqui na aula de conceito, eu vou nas aulas de prática colocar na prática com vocês, aplicar isso, mostrar para vocês como que eu costumo fazer aqui com a minha rotina, com as minhas coisas, com as minhas organizações, e também outras ideias. De repente eu sou bastante da tecnologia, eu uso muito o Google Docs, por exemplo. De repente você não é tanto da tecnologia, tem outras formas de fazer, a gente vai conversar sobre essas diferentes maneiras. Então eu te espero ali no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau!